A inadimplência disparou no país, bateu recordes. E nesse sentido, Bradesco e Santander estão em perigo. O que vai acontecer com esses bancões? E o que você deve fazer com os bancões de bolsa nesse momento? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, muito pelo efeito Copel, as estatais acabaram subindo, bem como o Ibovespa. Em relação às ações da nossa carteira, a maioria delas ali acabou subindo. Banco do Brasil é estatal, a AS Brasil subiu, a Alupar caiu um pouquinho, Banrisul subiu um pouquinho, Minério de Ferro em queda, Bradesco acabou caindo, Bradesco ficou ali com uma leve queda, CEMIG subiu bem forte, estatal, Cogna subiu um pouquinho, Copel esses 22%, Cosan caiu um pouquinho, voltando para uma região de preços interessante para compra, não é nenhuma recomendação, Klabin caiu um pouquinho, Itaúsa tá ali meio que no 0 a 0, IRB deu uma disparadinha, mais 80 centavos, Copasa subiu quase 7%, Marfrig aqui caiu numa região de preço interessante, então eu tô de olho aqui em Marfrig e Cosan, apesar de eu estar bem focado na estratégia de dividendos no momento. Provavelmente vou aumentar a posição aqui em Irani. Temos aqui Petrobras, numa região de preço interessante. Sanepar subiu bem também, por estar no estado do Paraná. No geral, tivemos aí subida nos principais ativos da carteira, com Taesa ali paradinha nos R$ 37,00 atualmente. E nesse sentido, a Copel publicou aqui um aviso aos acionistas, trazendo aqui a aprovação do juros sobre capital próprio de 970 milhões de reais, que será pago ali em duas parcelas. A DataX será no dia 22, data de publicação desse vídeo, e o valor por cada ação ordinária será de 20 centavos por ação no primeiro pagamento, 12 centavos por ação no segundo. E em relação à preferencial classe A, bem como classe B, 22 centavos no primeiro pagamento, mais 14 no segundo. Eu detenho 3.600 ações classe B, então eu vou receber ali 36 centavos por ação. Lembrando que tem imposto de renda aqui, 15%. Retido na fonte. Sendo que Copel agora se aproximou dos R$ 9,00, já era algo esperado, acaso realmente ocorresse a privatização, só que a privatização vai ser realizada através de uma oferta pública secundária, não será uma venda direcionada. Então é bem provável que não haja uma grande disparada a mais em Copel, ela vai ficar ali entre R$ 7 a R$ 9,00. E agora negociando acima do valor contábil, então muito cuidado, cautela nesse momento, não é nenhuma recomendação de investimento, é só minha opinião pessoal e é o que eu vou fazer em relação ao ativo, vai ficar paradinho ali na carteira. E tratando do assunto principal desse vídeo, a inadimplência bateu novo recorde aqui no país, atingindo 64,25 milhões de brasileiros. É um número enorme. Segundo o último censo, o Brasil tem aproximadamente 214 milhões de habitantes. Portanto, 30% desse total está inadimplente. Mas aqui estamos considerando a totalidade dos brasileiros, de tal modo que estaríamos também incluindo crianças. Então a grande verdade é que a inadimplência supera 40% da população ativa. Por isso que eu sempre repito aqui no canal, você é um vencedor por estar ali investindo, já que grande parte dos brasileiros estão endividados. Então olha aqui a estatística, 40%. A cada 10 brasileiros adultos, 4 estavam com o nome negativado em outubro de 2022, de acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. É um novo recorde para a série histórica que foi iniciada há 8 anos. Isso aqui, esse número de quase 65 milhões de brasileiros, representa uma alta de quase 10% em relação a outubro de 2021. É muita coisa. E veja só, olha esse dado aqui, importante. O tempo de inadimplência varia entre 91 dias a 1 ano, ou seja, inadimplência acima de 90 dias, que é aquela que impactou muito os bancões de bolsa no terceiro trimestre de 2022. A dívida média por consumidor era de R$ 3.694, ou seja, as pessoas estão tão endividadas e com uma renda tão baixa atualmente que elas não conseguem pagar uma dívida de R$ 3.700 aproximadamente. E aí, o ponto central desse vídeo, os bancos são o setor credor que tem direito a receber esses créditos com a maior concentração de dívidas no país. Depois o comércio, comunicação, água e luz. Mas olha só, o banco representa 61,34% da concentração dessa inadimplência. E é engraçado que isso está ocorrendo mesmo com uma taxa Selic altíssima. Só que as pessoas, seja por extrema dificuldade financeira, seja por falta de educação financeira, acabam tomando dívida mesmo a juros altíssimos aqui no país atualmente. E aí tem esse resultado aqui desastroso. E veja só, esse dado aqui é de outubro, de tal modo que isso tende a continuar no quarto trimestre de 2022, que se inicia em outubro. Portanto,
não espere bons resultados nos bancões nesse quarto trimestre. E experimentamos ali um resultado bem amargo, principalmente com o Bradesco, que teve um lucro de 5,2 bi, uma baixa de 22,8% em relação ao ano anterior. O ROI do Bradesco teve uma queda muito forte, isso preocupou o mercado, fazendo com que ele tivesse uma queda muito forte nas suas cotações e eu acabei aproveitando essa queda para comprar. Veja que a carteira de crédito do Bradesco se expandiu bastante, só denotando que ele não teve um bom controle na concessão de crédito mesmo nesse cenário de inadimplência forte. E aí veja só a disparada aqui em relação a 2021 da inadimplência acima de 90 dias, que é aquela da estatística que eu mostrei para vocês. Disparou, assim como houve a disparada da provisão para devedores duvidosos, por conta da disparada na inadimplência. Diante disso, o Bradesco foi obrigado aqui a publicar um fato relevante reprojetando seu guidance para pior. E o que foi reprojetado para pior? Justamente ali a sua provisão, que antes era uma projeção entre 17 a 21 bilhões de reais, pulou forte para 25 a 27 bilhões de reais, sendo que no terceiro trimestre houve a realização de 17,4 bi. Então quer dizer que o quarto trimestre podemos ainda ter uma provisão de até 10 bilhões. Olha só que loucura. Por isso é momento de cautela pelas instituições financeiras que já iniciaram o movimento de mais cautela na concessão de crédito. O movimento também veio forte com o Santander, que experimentou uma alta bem expressiva na inadimplência, tanto entre 15 e 90 dias como de 90 dias mais. A provisão de um ano para outro cresceu mais de 60%. É muita provisão isso aqui. E olha que o Santander é mais arrojado em relação a provisões, tanto que a gente viu ele distribuir mais dividendos na pandemia do que os demais bancos, sendo que o lucro dele ali teve uma leve queda, caindo para 3 bilhões de reais, e o ROI caindo um pouco ali. Já o Itaú também sofreu com o custo de crédito, a inadimplência subiu bastante, houve um salto forte. Apesar disso, o Itaú conseguiu ali um ROI estável, manteve o seu ROI e manteve um resultado ali recorrente também estável, demonstrando mais resiliência do que o Bradesco nesse sentido. E o destaque foi para o Banco do Brasil, que não teve ali um salto gigantesco na inadimplência, mas sofreu com isso também. Ainda assim, conseguiu um lucro absurdo de mais de 22,8 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano e um lucro de 8,4 bilhões de reais no trimestre, superando inclusive o lucro do Banco Itaú, sendo o banco que mais lucrou no trimestre. O Itaú foi de 8,1 bilhões. E aí o Banco do Brasil reprojetou o guidance para quê? Para melhor. E ainda manteve ali as suas provisões. Então, o Banco do Brasil está numa situação confortável. Por conta disso, apesar de toda a queda que houve nas ações, aumentei minha posição para 4.400 ações. No geral, em relação aos bancões, temos esta tabela aqui, que resume muito bem a situação do terceiro trimestre, que tende a se manter no quarto trimestre. Santander, inadimplência acima de 90 dias de 3%, Bradesco, quase 4%, Itaú, 2,8%, Banco do Brasil, o menor nível, 2,34%. A carteira de crédito dos bancões cresceu bastante, a do Banco do Brasil está em quase 1 trilhão de reais. A do Itaú é o maior banco privado, como nós sabemos. O Bradescão aqui, uma carteira de crédito robusta, mas pelo jeito arriscada. E o Santander ainda é o menor, sendo que o ROI do Santander dificilmente superava o ROI do Bradesco e acabou superando aqui com mais de 2% de margem. Itaú e Banco do Brasil foram destaques em rentabilidade também, sendo que eu particularmente tenho exposição nos 4 bancos. No caso Itaú, através de Itaúsa, Banco do Brasil a maior posição pensando em dividendos, Santander também pensando em dividendos e Bradesco pensando em eventual valorização, porque realmente ficou muito descontado. Veja só o que aconteceu com o Bradesco. Ele passou a negociar aqui uma relação preço-seu valor patrimonial de 1,02, ou seja, negociando no seu valor contábil, assim como o Santander. Isso aqui historicamente é raríssimo de acontecer. Por isso eu penso como uma oportunidade. Do contrário, você vai achar que de fato esses bancos vão declinar até a quebra e aí pode ser um cenário completamente catastrófico para o país, e aí o menor dos problemas será você perder algum dinheiro com ações, já que o grande problema será você perder o seu emprego, a economia simplesmente ficar em frangalhos e as pessoas sofrerem inclusive com escassez de alimentos. Eu não quero pensar nesse tipo de coisa, prefiro pensar na recuperação do país. Independentemente do governo que foi eleito e vá assumir, isso não interessa. O Barsi, por exemplo, bem como o senhor Luiz Alves, nunca se preocuparam com os governantes
e sempre investiram em boas empresas ali, apostando no longo prazo e na recuperação de crises econômicas. O Howard Marks fala muito bem disso a respeito dos ciclos econômicos da Bolsa de Valores da economia. E aí você vê o quê? Banco do Brasil, mesmo com todos esses resultados fortes, negociando aqui um PVP descontado, a média do banco é negociar no seu valor contábil. Santander e Bradesco sempre bem acima do valor contábil, algo próximo do Itaú, então você vê que só o Itaú é o único banco que não está descontado. Os demais aqui bem descontados, sendo que o dividend yield do Banco do Brasil é o maior, depois do Santander, e Bradesco e Itaú não estão pagando muitos dividendos. Por isso, o que você deve fazer com os bancões neste momento? Veja só, eu particularmente estou comprando, mas aos pouquinhos, porque podem continuar caindo, já que o quarto trimestre de 2022 pode continuar sendo desafiador, principalmente para Bradesco e Santander. Então não vá simplesmente dando all-in, esvaziando seu caixa, achando que não vai ter mais nenhuma queda e depois você vai passar calor e eventualmente vender no fundo. Cuidado com isso. Hora de cautela. Mas, na minha visão, e é isso que eu estou fazendo, eu sigo comprando, porque é no momento de desespero que muitas vezes os investidores enriquecem e principalmente montam uma posição com um dividend yield on cost muito alto no futuro. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Já publiquei 4 aulas lá na área de membros, a última foi sobre como investir no exterior na prática, trouxe também aulas sobre indicadores da análise fundamentalista e você tem lives semanais comigo todas as sextas-feiras. Além disso, deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, link para a corretagem grátis no BTG Pactual, que tem ali um atendimento mais personalizado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você segue comprando bancões ou prefere ficar de fora? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!